gente linda. Gente, eu tô sempre atrasando um pouquinho. Mas é porque eu dou aula, sabe? 5 horas. E aí, eu acabei correndo e vim pra cá. Por isso que eu atraso um pouco, viu? Mas, chega, eu tô cansada. Vamos lá, deixa o povo ir aí entrando. Amores da minha vida. Vamos lá, estamos falando de Atos dos Apóstolos. Mas que, na verdade, gente, tem uma coisa super interessante que eu queria trazer, que eu devia ter trazido isso na primeira live e até me esqueci, passou. Esse livro não devia chamar Atos dos Apóstolos. Devia, na verdade, chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Porque, na verdade, quem age não é a gente, é o Espírito Santo de Deus, né? Então, a gente devia ser o nome do livro, tá? Mas é só um adendo aqui que eu queria dar. E uma coisa que a gente sempre fala, gente, é porque Atos, ele tem 26 capítulos, 28 capítulos, certo? E a gente costuma brincar dizendo que nós vivemos o capítulo 29 de Atos, né? Porque ele começou lá, quando Jesus foi assunto aos céus, mas ele é um livro que ainda não terminou. Porque o Espírito Santo ainda continua agindo através de nós na Terra, né? Então, Atos ainda não acabou, nós ainda somos personagens desse livro, ainda somos participantes desse livro, e isso é um privilégio muito grande, ter a nossa vida sempre nas mãos de Deus, para que Ele, através de nós, possa fazer o que Ele quer fazer, né? Vamos orar pra gente começar? Vamos? Aline, bonito, cadê o Telzinho? Ai, minha gente, tem um neném tão lindo que nasceu, neném da Aline. Coisa linda. Vamos lá. Vamos orar enquanto o povo tá aí entrando. Tá mamando, oh meu Deus, delicioso. Aí dá, né, amiga, pra tu assistir a live enquanto ele mama. Por enquanto dá, né? Daqui a pouco tu tá correndo atrás dele, não dá mais. Só quando dorme, que a gente tem sossego, né? Ou então quando não dorme, porque os daqui de casa já estão com 20 e 16 anos, aí são outras questões, né? A gente passa por outros problemas, mas enfim, são bênçãos, graças a Deus. Filho é sempre bênção do Senhor, né? A Bíblia diz que feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava tem 12 flechas, né? 12 filhos, imagina aí. A Aline tá quase, que a Aline tem 4 já. Oi, Iraídes, tudo bom? Beli, Leitão, muito bem, Valzinha. Bem-vindas, meninas, vamos lá, vamos começar, certo? Vamos orar. Senhor, obrigada por essa live, obrigada por esse recurso, obrigada por estarmos presentes e juntas nesse momento, muito embora estejamos cada uma em sua casa, mas nós estamos juntas porque estamos unidas pelo Santo Espírito de Deus, pela Tua Palavra, pela sede que temos em aprender de Ti. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Eu te louvo pela vida de cada pessoa, Deus, nessa live aqui hoje, porque eu sei, Deus, que de nós mesmos, nenhum ser humano tem a capacidade e o desejo de querer te buscar. A gente só faz isso porque o Senhor nos encontrou primeiro, porque o Senhor nos amou primeiro. A nossa natureza pecaminosa, Senhor, nos faz querer correr longe de Ti e estar distante de Ti. Mas a gente te agradece porque o Senhor é aquele que nos chama, é aquele que nos ama e é aquele que nos direciona. Eu te agradeço, Deus, por isso, porque eu sei que se estamos aqui juntas para aprender da Tua Palavra, é porque o Senhor tem falado conosco e o Senhor tem despertado em nós esse desejo. Eu te agradeço por isso, Senhor. Desperta o desejo, desperta também a ação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos lá, ó. A gente estava em Atos, capítulo 2, a gente terminou de falar na live passada sobre a descida do Espírito Santo, esse momento narrável, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo estava aqui, esteve sempre na história, a Trindade esteve sempre presente, tá? Deus, né? Jesus e o Espírito Santo. Porém, a gente viu que no Antigo Testamento, as manifestações desse Espírito eram manifestações
pelo menos visíveis, pontuais, mais restrita aos profetas, aos reis, né, governos, pessoas importantes, com alguns propósitos específicos de Deus. Mas nesse momento no Pentecoste, né, na festa do Pentecoste, o Espírito Santo desce e ele se torna esse evento pontual, narrável, onde cada um que estava ali via na cabeça do outro a língua, né, a chama na cabeça do outro. Então eu vi que você recebeu o Espírito Santo, você viu que eu recebi também, certo? Então foi esse momento na história aonde pontualmente, narravelmente e sobrenaturalmente, o Espírito Santo de Deus se derrama sobre toda a carne, né? A gente falou sobre isso então na semana passada. E aí falamos que Pedro se levanta num discurso que quem sabe da vida de Pedro, alguns capítulos antes, ele tinha negado Jesus, eles tinham trocado olhares e Pedro chora amargamente. Depois Pedro resolve, quando Jesus ressuscita, que ele vai voltar a pescar. Eu vou voltar a pescar, como se ele dissesse assim: essa vida aí que eu tô levando com Deus não adianta, eu não sou bom mesmo. Eu disse pra ele que eu iria até o fim, que eu jamais trairia, que eu daria minha vida por ele, e eu traí, né? Então ele tá numa mistura de decepção com ele mesmo, frustrado, e ele diz: eu vou voltar a pescar. Até que a gente, né, tem o texto onde Jesus aparece pra ele na beira da praia, restaura Pedro, pergunta pra ele se ele ama, e diz: apacenta as minhas ovelhas, né? E Pedro, então, naquele momento é restaurado, e eu acredito que aqui em Atos, quando ele se levanta para falar uma multidão, porque lá, quando ele nega Jesus, é uma criada que pergunta para ele: você estava com eles, eu conheço aí esse teu sotaque, você é Galileu, você estava com Jesus. Ele diz: não estava não. Aí mais um pouquinho, um grupo de homens diz: não, peraí, você não é um deles? Ele diz: não, de jeito nenhum, né? Então ele nega Jesus ali numa situação de pouquíssimas pessoas, mas aqui ele se levanta e ele afirma Jesus diante de uma multidão. Então eu creio que esse momento é um dos momentos mais marcantes para Pedro e que nos mostra de fato a profundidade da restauração dele, da restauração do caráter dele, certo? Eu me vejo muito como Pedro. Eu sou extremamente impulsiva, eu falo demais, né, a boca grande. E assim, ao longo da minha vida, eu vi que Deus foi me restaurando também, né? Tem muitas coisas no meu caráter que Deus não quer que eu mude, né? Que Ele quer que eu seja realmente essa pessoa impetuosa e às vezes até destemperada e tal, assim. Mas tem coisas que Deus quer que eu mude, né? A partir do momento em que esse meu destempero, essa minha impulsividade, ela machuca pessoas, ela me deixa covarde, então Deus tem que restaurar, tá? Então eu acredito que nesse momento aí houve essa restauração de Pedro, a gente falou sobre isso na live anterior. E aí, hoje eu vou começar a ler com vocês Atos capítulo 2, versículo 22, tá bom? A gente vai ler do 22 até o 47, mas a gente vai lendo e eu vou dando algumas explicações e parando conforme Deus for falando ao meu coração, tá bom? Então vamos lá. Assim que Pedro fala sobre a profecia de Joel, tá? Que a gente viu na semana passada, que foi essa profecia que se cumpriu nesse momento, quando o Espírito Santo desce, aí Pedro continua o discurso dele, e aí ele direciona o discurso dele para os israelitas, para aquelas pessoas que eram ali judeus e que moravam naquela região e que tinham vivido os últimos acontecimentos de 50 dias atrás, que foi quando Jesus foi preso e foi crucificado, julgado e crucificado, tá? Então ele vira para esses israelitas e diz assim: israelitas, ouçam estas palavras. Aí 2 pontos ele começa a dizer: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem. O que ele está dizendo aqui? Vocês foram testemunhas, vocês viram que Jesus fez. Muitos talvez aí de vocês, Jesus inclusive curou a filha de alguém, porque a Bíblia fala, gente, que Jesus fez tantas coisas que não daria para escrever a quantidade de coisas que ele fez, tá? Então, os milagres que a gente vê que foram feitos aqui, estão colocados na Bíblia porque eram os milagres que Deus queria que a gente soubesse, mas Jesus fez muito mais do que isso, tá? Então as pessoas que estavam ali testemunhando esse evento do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, muito provavelmente, também algumas delas foram testemunhas de coisas que Jesus fez nessa época.
E aí ele continua: este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. O que ele está dizendo aqui? Vocês acham que foi Judas que traiu Jesus e matou? Foi Pilatos que julgou ele e condenou? Não, o que ele está dizendo? Foram vocês. Fui eu, foi você. O nosso pecado, na verdade, colocou Jesus na cruz. E era um propósito de Deus que isso acontecesse mesmo, né? Era o propósito salvífico e messiânico de Deus era que a coisa acontecesse dessa forma. Mas, na verdade, isso aconteceu por minha causa e por sua causa. Não foi por causa de Judas ou por causa dos judeus da época, mas foi por mim e por sua causa. E aí ele diz assim, mas, né, existe um mais aí, né? Nós fizemos o mal, a gente é mal, a gente tem incapacidade de fazer o bem, né? Mas ele diz assim, mas, porém, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Eu acho linda essa parte, porque na verdade, era plano de Deus, vocês fizeram o mal, vocês o julgaram, o mataram, mas existe um mais de Deus aí, que para Deus nada é impossível, nem a morte, né? Para ele é impossível. Jesus não ficou morto porque a morte não podia retê-lo. E aí eu me lembro realmente daquele texto, né? Que uma vez a gente até cantou numa live aqui juntas, que é uma música que é inspirada em um texto que fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Mas eu tô bem certo que nem mesmo Cristo, nem morte, nem vida poderá nos separar do amor de Deus. Porque se nem a morte pode reter Jesus, nada pode nos separar do amor dele, tá? E aí, o Pedro, ele fala, eu não vou ler isso aqui, tá? Mas ele fala, ele diz assim, a respeito dele, disse Davi. Davi era um homem, um rei muito respeitado entre os judeus da época, certo? Inclusive, quando a gente vai em Jerusalém, a gente visita uma sinagoga onde tá lá o túmulo, que seria o túmulo de Davi, certo? E a gente vê lá um monte de judeu prostrado e realmente aquela coisa, né, deles se balançarem em sinal de reverência dentro dessa sinagoga. É um lugar bem pequenininho, separado homens e mulheres, e tá lá o túmulo do rei Davi, tá? Então ele diz assim, ó, o Davi, ele disse, aí ele fala um salmo, que é o Salmo 16, versículos de 8 a 11, que é um salmo profético de Davi. Quando você lê lá os salmos, a princípio você acha que Davi está falando dele mesmo, mas a gente vê que ele não pode estar falando dele mesmo, porque ele diz coisas do tipo, você não permitirá, falando de Deus, né, que o teu santo sofra decomposição. Davi morreu e o corpo dele se decompôs, né? Ele não ressuscitou como Jesus ressuscitou. Então, Davi não estava falando dele mesmo, tá? E Pedro, nos versículos 29 para frente, ele fala exatamente isso. Ele, ó, irmãos, eu posso dizer para vocês com certeza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Tá lá naquela sinagoga, né? Claro, não na época de Pedro, eu que tô falando aqui para vocês, né? Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. E Jesus é da descendência de Davi. É por isso que a gente vê aquele cego Bartimeu na beira da estrada gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? O que significa dizer que Jesus era filho de Davi? É que ele era da descendência. Davi era da tribo de Judá e José era da tribo de Judá, né? Interessante que a descendência de Jesus aí não é ligada a Maria, é ligada a José, tá bom? Então José era da tribo de Judá, que gerou, que deu, né? E Jesus era dessa tribo, porque na verdade a tribo é ligada ao patriarca, é ligado ao homem, apesar de Maria ter dado a luz, tá bom? Então, a gente vê aí que essa profecia de Davi se cumpre na pessoa de Jesus. E é isso que Pedro está explicando isso para eles. E aí ele diz lá no versículo 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou sobre vocês o que vocês veem agora. E a gente até comentou, né, que é como leite derramado, aquilo que foi derramado não pode ser restituído, tá? Então, uma vez que esse Santo Espírito foi derramado sobre toda a carne, está aí à sua disposição e à minha disposição, ok? Então, Pedro fala sobre isso e logo depois ele cita um outro salmo de Davi, também um salmo profético, falando que Jesus morreu, ressuscitou,
mas acima de tudo ele foi exaltado, está sentado à direita de Deus Pai, né? A gente falou sobre isso na questão da ascensão de Jesus. Por que Jesus simplesmente não parou de aparecer e sumiu? Né? A Bíblia poderia dizer, então Jesus foi sumindo, pronto, não apareceu nunca mais. Não, mas não foi assim. A Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus, né? Essa ideia de ascender não como algo, assim, eu estou no primeiro andar e fui para o segundo. Ficar mais alto, não é isso. Mas é ascender no sentido de ter tomado uma nova posição. E aí o Salmo 110, que é citado aqui por Pedro, é esse Salmo de Davi que fala sobre isso, que o Senhor disse ao meu Senhor, que no caso é Jesus, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrados dos teus pés. E o inimigo aí era o que? A morte, que Jesus venceu na cruz, né? Então, ok, Jesus foi exaltado. Então, o que Pedro está dizendo? Tudo isso que Davi disse que ia acontecer, aconteceu, e ainda a gente viu, fomos testemunhas, e Jesus está exaltado, sentado à direita de Deus Pai e vive para todo sempre. Tá? Então ele começa dando esse pano de fundo aí de quem foi Jesus. Aí ele vira para a multidão e diz assim, Pedro era macho aqui nessa época, lá quando ele negou Jesus ele não era não, mas aqui ele virou macho. Aí ele diz assim, ó, portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O homem tinha medo de morrer aqui não, de ser apedrejado não, certo? Ele olha para aquela multidão de gente e diz, ó, vocês que crucificaram ele, certo? Esse aí que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Duas coisas eu queria chamar a atenção aqui. Senhor e Cristo. Jesus, ele é para você Senhor e Cristo ou ele é só Cristo? É tão fácil Jesus ser o nosso Cristo, né? Porque é aquele que me salva, é aquele que me protege, é aquele a quem eu oro, ele escuta, é aquele que responde as minhas orações. Cristo significa ungido, né? Salvador, libertador, tá? Mas é tão mais difícil eu fazer com que Jesus seja Senhor da minha vida. Senhor significa que eu sou escravo. Se ele é meu Senhor, eu sou escravo. E o escravo faz aquilo que o Senhor manda, sem questionar, né? Então, muitas vezes a gente quer esse Jesus como Cristo, mas a gente não se submete a ter esse Jesus como nosso Senhor. Mas o que Pedro está dizendo para eles é o seguinte, vocês crucificaram e Deus tem feito dele Senhor e Cristo. Ele precisa ser na sua vida as duas coisas, Senhor e Cristo, certo? E aí ele continua. Quando ouviram isso, quando a multidão ouviu isso, ficaram aflitos em seu coração. E eu acho interessante isso aqui, porque essa mesma multidão que crucificou Jesus antes, gritava, né? Vocês querem que seja solto quem? Jesus ou Barrabás? E eles começam a gritar, eu quero que Barrabás seja solto. E eles gritavam cada vez mais alto, crucifica-o, crucifica-o. E essa mesma multidão aqui diz que fica aflita no seu coração. O que foi? O pessoal é bipolar? Em um momento acreditava numa coisa, agora acredita em outra, né? Na verdade, gente, aqui é obra do Espírito Santo de Deus, que é ele que nos convence, a Bíblia não diz que é ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, né? Então, muitas vezes, coisas que você acreditava antes serem uma, agora você olha e fala assim, meu Deus, como é que eu acreditava nisso? Como é que eu inclinava a minha vida a levar os meus passos baseado nisso, nessa crença, né? Eu me lembro, gente, e aí abrindo um detalhe muito íntimo para vocês. Quando eu comecei a namorar com o Mário, eu não entendia, eu vim do mundo, no mundão, eu nunca me droguei nem nada, mas era aquela coisa da cultura de mundo, certo? E eu não entendia a questão da pessoa casar virgem. Eu dizia, não, que história, imagina, de jeito nenhum. Isso é uma coisa que não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E eu me lembro que um dia nós estávamos numa vigília de oração e de repente, a gente estava orando e veio ao meu coração um entendimento muito claro do porquê que isso na verdade era amor de Deus, era proteção e de que realmente Deus, ele me deu um entendimento de que o relacionamento sexual era
para dentro do casamento, para dentro de uma relação abençoada por Deus, certo? É uma história muito bacana isso aí, tudo que se desdobrou em relação a isso, mas eu conto um outro dia para vocês, mas é coisa do Espírito Santo de Deus, são coisas que às vezes você olha e fala assim, não, isso aqui eu não aceito, não, isso aqui, não. Ore a Deus e peça, Senhor, se você quer me dar entendimento disso, muda o meu coração e Deus vai fazer, certo? Então eles ficaram aflitos em seu coração, a mesma multidão que antes gritava, crucifica-o, agora se dá conta do que eles tinham feito, que realmente eles tinham feito uma maldade, e eles tinham pendurado na cruz aquele que era Senhor e Cristo, certo? Isso é coisa do Espírito Santo de Deus. E aí eles começam a perguntar para Pedro, tá, e agora? Irmãos, o que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer diante de tudo isso, né? Tá lá no versículo 37. E é interessante porque a gente sempre se coloca como, e agora, o que a gente vai fazer? O que a gente faz agora, né? Como se a graça de Deus e a misericórdia de Deus se derramasse sobre nós a partir do que é necessário que eu faça. Mas não é necessário que você faça nada. Você só precisa o quê? Que é o que Pedro responde. Você precisa se arrepender, né? E arrependimento, gente, vem de uma palavra no grego que é metanoia. O que significa metanoia? É mudar o pensamento, mudar a direção, tá? Eu tô indo numa direção, de repente eu viro e volto, tá certo? Então é ir numa direção oposta, numa direção diferente daquilo que você pensava, é mudar a mente. Isso tem a ver com mudar a mente, as atitudes, o caráter, tem a ver com isso, de crenças que você tinha antes e que agora você não tem mais, hábitos que você tinha e que agora você não tem mais. Eu tô lendo um devocional, gente, de 30 dias que fala sobre a língua. Então, cada dia ela trata de uma questão diferente em relação à língua, né? Então, ela fala sobre a língua pretensiosa, sobre a língua maldosa, sobre a língua impulsiva, certo? E cada dia ela trata uma coisa diferente. Então, é essa coisa de você mudar de vida, mudar o seu caráter, mudar as coisas que antes você acreditava que eram certas e agora não são mais. Então, metanoia é isso, é se arrepender. E aí Pedro diz para eles, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, a partir do momento em que você se arrepende, é uma coisa muito íntima, é algo no seu coração, certo? Você entende essa verdade, o seu coração fica atônito diante do fato de você ser realmente um pecador e você ser o culpado de Jesus ter ido para a cruz, você se dá conta disso. Aí você se arrepende, você muda de mente, e aí ele diz qual é o próximo passo. Seja batizado. O batismo é a evidência pública disso que você acreditou no seu coração, tá? Então eu chamo outra atenção aqui. Você já se arrependeu? Você crê no seu coração? E se isso aconteceu, você já foi batizado diante dos homens, né? Você já fez esse ato público diante dos homens? Isso é importante, tá? Isso é uma evidência, é você dar evidência àquelas pessoas no que você crê, tá? Cíntia, eu já fui batizado por imersão, aí é outros 500, imersão, aspersão, certo? No lago, na piscina, só jogando água na cabeça, pouco importa, tá? Mas dependendo da igreja da qual você faz parte, a sua igreja segue o batismo. E esse batismo acontece de uma determinada maneira, e isso é um símbolo diante daquele público de que você acredita e se arrepende e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, certo? Ou seja, como Senhor e Cristo, tá? E aí ele diz, diante disso, o seu perdão vai ser estabelecido e você vai receber o dom do Espírito Santo. Não tem nada, meu povo, que a gente precise fazer. Não tem nada que seja feito. Eles perguntam, o que faremos? Nada. Não tem nada que você faça. Eu me ajoelhar não sei quantas vezes, eu subir as escadas não sei de onde de joelho, eu ser bom, eu dar todo mês uma cesta básica para a instituição não sei das quantas. Não tem nada que a gente faça que compre o favor de Deus. Não adianta nada você fazer tudo isso se no seu coração você não tem arrependimento, se você não entende de fato quem você é diante de Deus,
o que você precisa diante de Deus, que é se arrepender e se batizar, e muda de vida. Não adianta nada disso, certo? Não adianta boa obra, não adianta serviço social, não adianta você ir visitar a instituição de idoso todo mês, não adianta você contribuir não sei para onde. Não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que foi feito por mim, já foi feito, certo? E tem a ver com eu aceitar isso que foi feito, só. Isso é graça de Deus, ok? E aí ele diz, essa promessa aí de se arrepender, ser batizado e a partir disso receber o perdão e o dom do Espírito Santo, ele continua, versículo 39. É para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. É para qualquer pessoa, né? Não existe aqui, e Pedro era judeu. O judeu, ele tem essa ideia de que o Cristo viria só para eles, né? Só para os judeus, tá? Inclusive, a gente vai ver no livro de Atos que Pedro tem uma experiência muito importante para que haja uma metanoia desse tipo de entendimento que ele tinha em relação à salvação ser só para o povo judeu, tá? A gente vai ver mais para frente aquela história do lençol, enfim, a gente vai ver isso mais para frente no livro de Atos. Mas Pedro aqui, acho que tomado pelo Espírito, ele diz é para todos. Certo? É para todos. Não existe mais nação. A gente viu lá na profecia de Joel que ele diz, é sobre os seus filhos, as suas filhas, os jovens, os velhos, os servos e as servas. Ou seja, não tem mais... não é mais restrito a gênero, nem hierarquia de poderes, nem a idade. É para toda a carne, certo? Ele diz isso. E aí ele diz, com muitas outras palavras, ele termina, né, no versículo 40, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Houve um acréscimo. Quem acrescentou isso? Fui eu? Foi Pedro? Foi você? Foi algum apóstolo? Houve um acréscimo. Porque o acréscimo dessas pessoas que creem, gente, não sou eu nem você. É uma obra do Espírito Santo de Deus. A gente é só instrumento, certo? Então, se você ora por aquela pessoa que você ama, que vive do seu lado, mas que diz que não acredita, e você já ora há muito tempo por essa pessoa, creia, continue crendo que a obra não é sua. A sua obra é simplesmente, na vida dessa pessoa, exalar perto dela o bom perfume de Cristo. Né? Eu sei de pessoas que têm maridos, por exemplo, que o marido não crê. A Bíblia diz o quê? Que se você tem um marido que não crê, você seja testemunha desse Cristo. Continue orando pela vida dele. E através do seu testemunho, ele virá a crer. Por quê? Porque não depende de você, não. Você é esse espelho. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, tá? E aí diz que naquele dia eles aceitaram a mensagem, foram batizados, e houve um acréscimo de 3.000 pessoas. E aí, gente, na quinta que vem a gente vai falar sobre essa igreja primitiva, tá? Que não vai dar tempo de falar hoje, senão vai ficar muito longo. A gente vai falar sobre essa igreja primitiva e por que eles eram assim. E aí eu queria que vocês prestassem atenção nesse acréscimo de 3.000 pessoas. Nessa época aqui, né, vamos lembrar que eles estavam no Pentecoste. Tinha vindo judeu do mundo inteiro para Jerusalém. Tipo assim... Jerusalém tinha 3.000 pessoas, nessa época tinham 50.000 judeus em Jerusalém, tá? E de 120 pessoas que a gente viu lá nos versículos iniciais, ó, Atos 1, deixa eu ver exatamente onde tá, Atos 1, 15, diz que Pedro se levanta para 120 irmãos, e aí ele faz um discurso dizendo que eles tinham que escolher um novo discípulo. Então, de 120 discípulos que existiam nessa época, né, que eram servidores e serviam a Cristo e aceitaram a Cristo e tudo, passou para 3.120, né, no caso aí, tá? Então, houve num dia só um avivamento, digamos assim, e 3.000 pessoas se converteram a esse Cristo e começaram a querer saber o que era, como era, o que eles tinham que fazer, como é que eles tinham que viver e tal. E aí é quando a gente vai ler sobre a igreja primitiva, que começa dizendo assim, eles se dedicavam ao.
tá? E aí eu quero deixar isso com vocês, porque a gente vai falar sobre isso na quinta-feira. E vamos ver como era essa igreja primitiva no começo, ok? Então, algumas verdades que eu queria hoje deixar com vocês a profecia de Davi se cumpriu na pessoa de Jesus. Davi lá no Salmo não estava falando a respeito dele, estava falando a respeito de Jesus. Essa profecia se cumpriu. Essas pessoas todas que lá nos evangelhos crucificaram Jesus e gritaram crucificam, aqui ficaram com seu coração atônito e aflito. E essas pessoas perguntam para Pedro, e aí o que a gente faz? E se converteram, tá? E aí eu queria deixar isso com vocês, gente, que a obra é do Espírito Santo de Deus. A obra não é minha, a obra não é do pastor da igreja. Às vezes você tem aquela intenção, não, hoje eu vou levar aquela pessoa para a igreja porque é o Mário que vai pregar, vamos supor, tô falando aí do meu marido, então porque é o Gabriel, então porque é o Freire, seja lá quem for, pastores da nossa igreja, tá? Mas, gente, a obra não é deles. Independente de quem tá pregando, certo? Quem transmite a mensagem é diferente. Mas aquele por quem a mensagem é transmitida é diferente. Às vezes é o Mário, às vezes é o Gabriel, às vezes é o Freire. Mas o que leva a mensagem de fato, que é o Espírito Santo de Deus, é o mesmo sempre. Tá? E é ele que faz a obra na vida das pessoas, ok? Então, se você ora por alguém e tem se colocado de joelho pela vida de alguém, entenda que a sua oração é importante, não é nem pela pessoa, é por você, para que Deus mude o seu coração, para que Deus te faça uma pessoa melhor, te faça uma testemunha melhor na vida dessa pessoa por quem você ora, mas entenda que a obra é do Espírito Santo de Deus, certo? E na hora que isso precisar acontecer, isso vai acontecer. Eu queria terminar com essa mensagem de esperança para você que ora tanto pela vida de alguém e que às vezes fica tão sem esperança, né, de que haja mudança na vida dessa pessoa. Não fiquem sem esperança, porque na verdade a obra independe de você. Depende de você, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, ok? Tá bom? Vamos orar então, pedindo que Deus continue agindo na nossa vida e na vida dessas pessoas por quem a gente ora. Vamos pedir isso? Traz à sua mente agora a vida dessa pessoa por quem você ora, certo? E vamos orar e vamos pedir pela vida dessa pessoa, tá certo? Vamos assim. Senhor, eu coloco diante do Senhor os nomes que têm vindo à nossa mente agora, de pessoas por quem a gente ora, e que a gente pede tanto, Senhor, que o coração dessas pessoas possa se arrepender, e essas pessoas possam realmente ser batizadas e receber perdão de pecados e o dom do Espírito Santo de Deus. A gente ora por transformação, Senhor, na vida dessas pessoas, não porque essas pessoas sejam más, às vezes são pessoas muito boas, Deus, mas a gente entende que o maior tesouro que uma pessoa pode ter na vida, Senhor, é a comunhão contigo. Não importa se a pessoa é rica, se é pobre, se é dono de empresa, se é boa, não importa, Senhor. O maior tesouro que a gente pode ter e que dinheiro nenhum no mundo pode comprar é esse entendimento no nosso coração de que o Senhor é Cristo e Senhor nas nossas vidas. E por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor possa constranger, Deus, o coração dessas pessoas que nós oramos há tanto tempo, muitas vezes, para que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor, de fato. Para que elas possam crer, Deus, e para que elas possam se ajuntar, Deus, à congregação e aprender mais de Ti e se alegrar, como nós vamos ver, Senhor, na live da semana da quinta-feira que vem. Eu te peço assim, te agradeço pela vida de cada pessoa que esteve comigo nessa live agora. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Amém, gente. Queria dizer para vocês que essas lives são importantes, não é nem para vocês não, elas são importantes para mim, porque eu sou muito edificada e é importante eu sentar e estudar, né, para poder estar aqui. Isso é importante para mim, é por isso que eu continuo com elas, ok?
Muito bem, Deus abençoe vocês então, que o Espírito Santo de Deus continue fazendo a obra na vida dessas pessoas por quem vocês oram e que vocês possam ver esse acréscimo, né, na vida das pessoas. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Beijo grande, viu?